Olá, meus amigos no Brasil e em todos os lugares onde chega este noticiário. Novamente com vocês, Marcos Iskind, falando da linda e florida Holon, agora mais florida do que nunca, no despertar da primavera. Estamos a apenas uma semana das eleições em Israel e a apenas 11 dias de Pesach, a Páscoa judaica. E sem mais delongas, vamos às manchetes de hoje. Enquanto as eleições em Israel seguem absolutamente indefinidas, Mahmoud Abbas, na autoridade palestina, tenta definir as eleições com 2 meses de antecedência. O mercado imobiliário israelense atrai recorde de investidores estrangeiros. Hassan Alian, druso, elevado a general, e um brasileiro atinge o posto de tenente-coronel. A vacinação de palestinos segue a todo vapor. E talvez a notícia mais emocionante do dia é a descoberta arqueológica emocionante que acaba de ser revelada. Amigos, as eleições na autoridade palestina devem ocorrer em 3 rounds a partir do dia 22 de maio. Nesta data, deverão ocorrer as eleições para o parlamento. Conforme eu venho informando, o atual líder da autoridade palestina, Mahmoud Abbas, encontra fortíssima oposição do seu arquirrival Hamas, mas também encontra muita dissidência dentro da sua própria ala, o Fatah. Eu já mencionei a luta pelo seu cargo, que oponentes dentro do Fatah tentam se viabilizar, tais como Marwan Barghouti e Mohammad Dahlan. Na semana passada, mais uma importante dissidência apareceu. Nasser al-Qudwa, líder da Fatah, resolveu disputar o parlamento com uma lista própria, formada por dissidentes do Fatah. Sem conseguir demovê-lo, Abbas optou por expulsá-lo do Fatah e demiti-lo da liderança militar. Al-Qudwa não é qualquer um, é sobrinho de Yasser Arafat, fundador do Fatah, venerado entre os palestinos. É também o ex-ministro das Relações Exteriores da Autoridade Palestina, é membro do Comitê Central do Fatah, que é o órgão máximo na tomada de decisões desta facção dominante dentro da Autoridade Palestina. A decisão de expulsar Qudwa visa enviar um aviso a outros membros do Fatah que estão pensando em formar suas próprias listas eleitorais. Assim disse um veterano oficial do Fatah: qualquer membro do Fatah que violar nossos regulamentos será expulso, disse ele. A decisão de Qudwa de contestar o voto como parte de uma lista independente enfureceu Abbas e vários outros altos funcionários do Fatah que temem que os membros do Fatah em listas independentes prejudiquem as chances da facção de vencer as eleições parlamentares e assim beneficiem seus rivais do Hamas, como aconteceu na votação parlamentar de 2006. Qudwa enfrentou críticas por anunciar que apoiaria o líder do Fatah, Marwan Barghouti, às eleições presidenciais. A última eleição presidencial na Autoridade Palestina foi realizada em janeiro de 2005, quando Abbas foi eleito para um mandato de 4 anos para suceder Arafat, que morreu em novembro de 2004. Os 4 anos já ultrapassaram 16 anos e Abbas nunca mais chamou por eleições. Mohammad Dahlan, um ex-alto funcionário da Fatah que caiu em desgraça e foi expulso em 2011, depois de se desentender com Abbas, teve que fugir para os Emirados Árabes Unidos, condenou a decisão de demitir Qudwa. Dahlan considerou a decisão como um alto grau de tirania. O mercado imobiliário em Israel está atraindo um número recorde de investimento estrangeiro. Dezembro passado foi um mês de lockdown em Israel e ainda assim foi o 3º mês com maior volume de vendas de imóveis em toda a história de Israel. O fenomenal nível das bolsas de valores internacionais levou a substancial aumento de patrimônio de muita gente de classe média. Esta exuberância fez com que milhares de estrangeiros busquem comprar um apartamento ou uma casa em Israel. O segundo semestre de 2020 teve, como eu disse, a maior venda em 20 anos. Os imóveis em Israel são caríssimos e muitos israelenses já há alguns anos ficavam no aguardo de uma queda de preços. Isso mudou recentemente. A nova percepção é que os preços não só não cairão, como seguirão subindo, principalmente agora, que além da demanda local, chegam milhares de compradores estrangeiros. Assim,
Muitos descem do muro em que estavam e começam a buscar imóveis, criando um mercado extremamente aquecido. Se no passado compradores estrangeiros eram na maioria de Nova York e New Jersey, agora muitos também vêm de outros estados como Flórida e até do outro extremo dos Estados Unidos, a Califórnia. A empresa australiana Compare the Market analisa preços de imóveis em todo o mundo com relação à média da renda disponível pelos cidadãos. Segundo a Compare the Market, o metro quadrado aqui em Israel custa 23,6% da renda média disponível e é, portanto, o segundo mais alto do mundo. A chegada maciça de compradores pode levar ainda mais para o alto os preços dos imóveis. Hassan Alian é um militar de carreira druso, árabe, no exército de Israel. Em 2015, foi designado como o primeiro druso a comandar a tropa de elite, o batalhão Golani, e foi o primeiro oficial não judeu a comandar uma brigada. Fez o seu curso de oficial junto com Naftali Bennett, ex-ministro das Finanças, depois ministro da Defesa e atual candidato ao parlamento e a ser primeiro-ministro. Naftali Bennett e Hassan Alian se tratam por irmãos. Hassan Ali foi ferido em Gaza na Operação Chumbo Fundido. Hospitalizado, exigiu que fosse liberado rapidamente para voltar à tropa que comandava. Hassan Ali foi um dos dois recentemente alçados a general nas Forças de Defesa de Israel neste domingo. O outro que recebeu a patente foi Eliezer Toledano. Antes da promoção, ambos tinham o cargo de brigadeiro-general. Na semana anterior, um brasileiro foi promovido a tenente-coronel. Por motivos militares e da sua área de atuação, não é permitido dar seu nome, porém é motivo de muito orgulho um brasileiro que a comunidade brasileira se orgulha aqui em Israel de tê-lo como tenente-coronel, e os cariocas em particular vibram, uma vez que a AG, como é conhecido, tem agora as cobiçadas insígnias em seu ombro. O Ministério de Saúde de Israel informou que ontem, às 17h30 locais, 12h30 de São Paulo, Israel completou a vacinação de 80 mil palestinos dos 120 mil que serão vacinados. Trata-se de árabes residentes nos territórios palestinos e que deveriam receber as vacinas do seu próprio governo, que não as tem. Estes 80 mil não são cidadãos israelenses, nem tampouco residentes em Israel. Cerca de 1.600.000 árabes que sim são cidadãos ou residentes em Israel também já foram vacinados. As eleições em Israel ocorrem exatamente dentro de uma semana e até aqui tudo segue indefinido. Todos os levantamentos de opinião pública e de intenção de votos mostram que nenhum das duas correntes tem capacidade, neste momento, de atingir 61 cadeiras, que é o necessário para a formação de um governo. Bibi Netanyahu e seus aliados, pelos últimos levantamentos, atingem 60 lugares. Já a oposição, esta sim, consegue ultrapassar o número caso Bennett se junte à linha de centro-esquerda e esquerda que disputa as eleições. Infelizmente, ainda que a campanha venha se desenrolando há tanto tempo e estando apenas uma semana das eleições, não temos nenhuma previsão do que poderá ocorrer. O que esperamos todos que aqui residimos é que Deus nos livre de sermos levados a uma quinta rodada de eleições. E, finalmente, a notícia mais emocionante que eu lhes dou desde que iniciei esse noticiário. Como parte de uma operação arqueológica desafiadora, conduzida pela Autoridade de Antiguidades de Israel nos penhascos do deserto de Judá, vários objetos interessantes foram descobertos, incluindo moedas com símbolos judaicos do período de Bar Kokhba, um esqueleto de 6.000 anos e pergaminhos bíblicos. Há 60 anos não há sequer uma descoberta desta importância em Israel.
Os pergaminhos são dos livros dos profetas Zacarias, Zechariah em hebraico, e Naum em português. Num deles se lê: falem a verdade uns aos outros, e em seus domínios julguem para a paz com a verdade. E em vossos corações não pensem no mal um dos outros, e não façam juramentos mentirosos, pois isto me é odioso, disse o Senhor. Os achados se encontravam em uma caverna de dificílimo acesso. Nela foram encontrados verdadeiros tesouros da época da revolta de Bar Kokhba, entre os anos 135 e 138 da época comum. Foram encontrados lanças, roupas, uma imensa quantidade de raríssimas moedas, todas elas com símbolos judaicos. Até um pente para piolhos foi encontrado. Também foi encontrado nesta caverna um esqueleto de 6.000 anos, ao que parece, de uma menina, e um cesto de 10.000 anos de idade, um verdadeiro tesouro, pois é o cesto completo mais antigo jamais encontrado em qualquer lugar do mundo. Lembremos que a revolta de Bar Kokhba, da qual se encontrou tantos materiais dentro dessa caverna, foi vencida pelos romanos, porém ao custo da perda de mais de 12.000 homens de suas legiões. Ao imperador Adriano foi negado o direito da clássica declaração ao Senado romano: a paz comigo e minhas tropas. Adriano se enfureceu com a negação do Senado e decidiu apagar o nome da então província Judéia, da onde vem o nome judeus, e substituiu o nome tradicional Judéia por Cilícia, que veio a se transformar posteriormente em Palestina. Amigos, é o que eu tinha a lhes dizer no dia de hoje. Se Deus quiser, na semana que vem, no momento do noticiário, Israel estará em eleições. E, infelizmente, ainda não saberemos o que ocorrerá. Mas estamos todos torcendo muito para que finalmente tenhamos um governo estável depois de 4 eleições seguidas em 2 anos. Há um tremendo custo financeiro e um maior ainda custo de desgaste na opinião pública israelense. Por hoje é o que eu tinha a lhes dizer. Se Deus quiser, nos encontraremos aqui mesmo na semana que vem. Até lá, amigos.